Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Terceira. Está bem, exclamou Zosimov, todo alegre, dirigindo-se às visitas. Tinha chegado uns 10 minutos antes e estava sentado, como no dia anterior, num canto do sofá. Raskolnikov, sentado no canto oposto, estava todo vestido e até mesmo lavado e penteado com especial afinco, o que não lhe acontecia havia tempos. O quarto se encheu de vez, mas Nastassia conseguiu, ainda assim, entrar com as visitas e ficou escutando. De fato, Raskolnikov estava quase curado, sobretudo em comparação com o dia passado, apenas continuava muito pálido, distraído e sombrio. Do lado de fora, ele se assemelhava, de sobrolho carregado, lábios cerrados e olhar inflamado, a uma pessoa ferida ou suportando uma intensa dor física. Falava pouco e sem vontade, como que se esforçando ou cumprindo uma obrigação, e certa inquietude transparecia, por vezes, em seus movimentos. Faltava-lhe só algum curativo no braço ou envoltório de tafetá num dos dedos para que se parecesse de todo com um homem que tem, por exemplo, um abscesso muito dolorido no dedo ou um machucado no braço, ou mais. Algo desse gênero. Aliás, mesmo seu rosto pálido e soturno ficou, por um instante, como que iluminado, quando entraram a mãe e a irmã, mas isso apenas substituiu sua expressão distraída e triste pela de sofrimento mais concentrado. A luz se apagou logo, mas o sofrimento ficou, e Zosimov, o qual observava e estudava o paciente com todo o entusiasmo de um jovem médico a iniciar sua carreira, percebeu com assombro que, vindas as parentas, o doente manifestou, em vez da alegria, uma espécie de lúgubre e furtiva resolução de aturar 1 ou 2 horas de tortura que não poderia evitar. Viu a seguir, que quase todas as palavras da conversa posterior como que tocavam numa chaga de seu paciente, fazendo-a doer mais ainda, e ficou, ao mesmo tempo, um tanto pasmado com o presente sangue frio de seu monomaníaco, que se encolerizava, um dia antes, por causa de meia palavra e com a capacidade de esconder seus sentimentos que este patenteava. Sim, agora vejo, eu mesmo, que estou quase curado. Disse Raskolnikov, beijando afavelmente a mãe e a irmã, motivo pelo qual Pulcheria Alexandrovna ficou logo radiante, e já não digo isso como ontem. Adicionou, dirigindo-se a Razumikin com um amigável aperto de mão. E quanto a mim, até fiquei espantado com ele hoje. Começou Zosimov, muito contente de eles terem vindo, já que perdera, em 10 minutos, o fio da conversa com seu paciente. Daqui a 3 ou 4 dias, se continuar desse jeito, ficará como antes, ou seja, como um mês atrás ou 2, ou, quem sabe, 3 meses. É que isso tudo se preparava havia tempos e... Agora entende que a culpa talvez seja a sua. Acrescentou com um sorriso recatado, como que temendo ainda irritar o doente. É bem possível. Respondeu Raskolnikov friamente. Digo isso porque... Prosseguiu Zosimov, tomando gosto. Seu total restabelecimento agora depende, grosso modo, unicamente de você mesmo. Agora que já se pode conversar com você, gostaria de inculcar-lhe que precisa eliminar os motivos primários e, digamos assim, essenciais que influenciaram o surgimento de seu estado mórbido para ficar curado, senão até vai piorar. Eu não conheço esses motivos primários, mas você deve conhecê-los. É um homem inteligente e, com certeza, tem observado a si próprio. Ao que me parece, o início de seu distúrbio coincide parcialmente com a sua saída da universidade. Você não pode ficar desocupado, distarte o trabalho e uma meta firmemente estabelecida bem poderiam, a meu ver, ajudá-lo. Sim, você tem toda a razão, logo que voltar, o mais depressa possível, para a universidade, correrá tudo, às mil maravilhas. Zosimov, que lançara mão desses conselhos valiosos, em parte, para impressionar as damas, de certo ficou um pouco perplexo, quando terminando o discurso e olhando para o seu ouvinte, percebeu que este zombava abertamente dele. Aliás, isso durou apenas um instante. Pulcheria Alexandrovna começou logo a agradecer a Zosimov, sobretudo pela recente visita noturna à pousada. Como, ele as visitou à noite também? Perguntou Raskolnikov como que preocupado. Então vocês duas não dormirão depois da viagem? Ah, Rodya, mas isso tudo terminou antes das 2 horas. Eu e Dunia nós nunca íamos para a cama antes das 2, nem mesmo em casa. Tampouco sei como agradecer a ele. Continuou Raskolnikov, de súbito carregando o senho e abaixando o olhar. Fora a questão financeira. Desculpe tê-la mencionado, ele se dirigiu a Zosimov, ignorou completamente como merecia essa sua especial atenção. Ignoro mesmo, é. Isso me aflige por ser incompreensível, digo-lhe com franqueza. Mas não se irrite. Zosimov se forçou a rir, suponha que seja o meu primeiro paciente, e nosso pessoal, que ainda está no começo de sua prática, ama os primeiros pacientes como os próprios filhos e, vez por outra quase se apaixona por eles. E eu cá não tenho tantos pacientes. Nem falo dele. Acrescentou Raskolnikov, apontando para Razumikin, que não recebeu de mim outra coisa senão ofensas e afazeres. Eita, que papo! Estás emocionado hoje, é isso?
Exclamou Razumikin. Teria percebido, se fosse mais perspicaz, que não havia ali nem sombra de emoções, mas, sim, algo bem diferente. Mas Avdotia Romanovna repara nisso. Ela observava o irmão com atenção e angústia. E da senhora, mãezinha, sequer me atrevo a falar. Prosseguiu ele como se recitasse uma lição decorada. Só hoje é que pude compreender bem ou mal, como a senhora deve ter sofrido ontem aqui, à espera de meu retorno. Dito isso, ele estendeu, de repente, a mão à irmã, calado e sorridente. Contudo no seu sorriso transpareceu, dessa vez, um sentimento sincero e verdadeiro. Dunia pegou logo a mão dele e apertou-a com emoção alegre e agradecida. Foi a primeira vez que o irmão se dirigiu a ela após a recente desavença. O rosto da mãe se alumiou de júbilo e felicidade, assim que ela viu essa definitiva e tácita reconciliação dos irmãos. Por isso é que gosto dele. Cochichou Razumikin, que costumava exagerar tudo, e virou-se energicamente na sua cadeira. Ele tem lá seus impulsos. Mas como ele faz bem as coisas. Pensava a mãe consigo mesma. Que ímpetos nobres possui e de que maneira simples e delicada pôs termo a toda aquela briga com a irmã. Apenas estendeu a mão no momento certo e olhou para ela com afeto. E que belos olhos é que ele tem, e como é belo todo o seu rosto. É mais lindo ainda que do Netka. Todavia, meu Deus, que terno ele tem, que roupas horríveis usa. Vácia, o moço de recados na loja de Afanassi Ivanovitch, veste-se melhor. Ia assim, parece, ia assim abraçá-lo é. Chorar, mas tenho medo, sim, medo, como ele está, meu Deus. Fala com tanta ternura, mas tenho medo. Medo de quê? Ah, Rhodia, não vais acreditar. Disse ela, de chofre, apressando-se a responder à réplica dele. Como nós duas, eu e Dunetka, estávamos infelizes, ontem. Agora que tudo passou e acabou, agora que estamos de novo felizes, posso contar-te isso. Imagina, vimos correndo para cá, quase logo do vagão, para te abraçar, e essa mulher. Ah, ei-la aí. Bom dia, Nastácia. Ela nos diz, de repente, que estás em pleno delírio e acabas de fugir, sorrateiramente, do seu doutor, delirante assim, e que estão procurando por ti. Não vais acreditar o que a gente sentiu. Lembrei-me logo da morte trágica do tenente Potantchikov, nosso conhecido e amigo de teu pai. Não o lembras, Rhodia, que também estava delirando e, dessa mesma maneira correu para o pátio da casa e caiu lá no poço, só no dia seguinte é que a conseguiram tirá-lo dali. E nós cá, bem entendido, exageramos ainda mais a ameaça. Queríamos sair correndo à procura de Piotr Petrovitch, para, pelo menos com a ajuda dele. Porque estávamos sozinhas, totalmente sozinhas, disse ela num tom lastimoso e, de repente, ficou calada, recordando que falar de Piotr Petrovitch ainda era meio perigoso, embora todos já estivessem felizes de novo. Sim, sim, tudo isso é certamente penoso. Murmurou em resposta a Raskolnikov, mas com um ar tão distraído e quase desatento que Dunetka olhou para ele atônita. O que mais eu queria? Continuou, esforçando-se para lembrar. Sim, por favor, mãezinha, e tu, Dunetka, não pensem que eu mesmo não queria ir vê-las hoje e esperava pela sua visita. Mas o que é isso, Rhodia? Exclamou Pulcheria Alexandrovna também surpresa. Será que ele nos responde por dever? Pensou Dunetka. E fica conformado e pede desculpas, como se estivesse fazendo um sermão ou recapitulando uma aula. Eu acabei de despertar e já ia sair, mas foram as roupas que me detiveram, tinha me esquecido de dizer ontem a ela, Anastácia, para lavar esse sangue. Só agora é que consegui vestir-me. Sangue? Que sangue? Apavorou-se Pulcheria Alexandrovna. Nada grave. Não se preocupem. O sangue é porque ontem perambulando meio delirante, topei com um homem atropelado. Um servidor. Delirante? Mas tu te lembras de tudo. Interrompeu Razumikin. É verdade. Respondeu Raskolnikov com uma cisma particular, lembro tudo, até os menores detalhes, porém me perguntem, por que fiz aquilo, por que fui ali, por que disse tal coisa. Não poderei explicar direito. É um fenômeno bem conhecido. Intrometeu-se Zosimov. A execução do processo é, às vezes, perfeita, engenhosíssima, e a gestão das ações, o princípio delas, está desarranjada e depende de várias impressões mórbidas. Parece um sonho. Talvez isso seja bom mesmo, se ele me tomar quase por um louco. Pensou Raskolnikov. Mas a mesma coisa acontece, quem sabe, com as pessoas saudáveis também. Notou Dunetka, mirando Zosimov com inquietude. Eis uma observação assaz justa. Respondeu ele. Nesse sentido todos nós estamos, não raras vezes, como que insanos, tirante aquela pequena diferença de que os doentes andam um tanto mais loucos que a gente, portanto precisamos divisar o limite.
E que não existe quase nenhum homem harmonioso, é pura verdade, encontraríamos só um ou outro entre dezenas ou, sabe-se lá, várias centenas de milhares de pessoas, sendo, ainda por cima tais exemplares fraquinhos, a palavra, insano, que deixou escapar Zosimov ao abordar, prolixo e imprudente, seu tema predileto, estranhou a todos. Raskolnikov parecia não lhe prestar atenção, meditativo e com um sorriso esquisito nos lábios. Continuava cismando em alguma coisa. E aquele homem atropelado? A gente te interrompeu. Exclamou Razumikin, precipitado. O quê? Raskolnikov como que acordou. Sim. Sujei-me de sangue, quando ajudava a levá-lo para o apartamento. A propósito, mãezinha, fiz ontem uma coisa imperdoável, estava realmente maluco. Dei ontem todo o dinheiro que a senhora me tinha mandado, a esposa dele. Para o enterro. Ela ficou viúva, uma mulher miserável e tísica, com 3 órfãos pequenos, famintos, a casa está vazia, e há mais uma filha dele. A senhora mesma, quem sabe, daria a ela aquele dinheiro, se a visse. Aliás, eu não tinha nenhum direito, reconheço. Especialmente por saber como a senhora havia conseguido aquela quantia. Quem quer ajudar, precisa antes ter esse direito, senão, creves, tiens, si vous et spascantents. Ele deu uma risada. Não é, Dunia? Não é assim, não? Respondeu Dunia com firmeza. E tu também tens intenções? Murmurou ele, fitando-a quase com ódio, e sorriu escarninho. Eu devia ter entendido isso. Pois bem, é louvável, assim será melhor para ti, e chegarás a um limite tal que, se não o atravessares, ficarás infeliz, mas, se o atravessares, ficarás, quiçá, mais infeliz ainda. De resto, tudo isso é bobagem. Adicionou ele com irritação, arrependido de seu arroubo involuntário. Queria dizer apenas que lhe peço. Perdão, mãezinha. Arrematou num tom brusco e entrecortado. Chega, Rhodia, estou segura de que tudo quanto faz é perfeito. Disse-lhe a mãe, animada. Pois não esteja. Respondeu ele, entortando a boca num sorrisinho. Seguiu-se um momento de silêncio. Havia certa tensão em toda essa conversa, bem como no próprio silêncio, na reconciliação e no perdão presenciados, e todos sentiam isso. Por certo, eles têm medo de mim. Pensava Raskolnikov consigo mesmo, olhando de soslaio para a mãe e para a irmã. Pulcheria Alexandrovna ficava, de fato, mais e mais tímida, à medida que o silêncio se prolongava. Parece que as amava tanto, de longe. Passou-lhe pela cabeça. Sabes, Rhodia, Marfa Petrovna morreu. Exclamou, de repente Pulcheria Alexandrovna. Quem é Marfa Petrovna? Ah, meu Deus, é Marfa Petrovna Svidrigailova. Ainda te escrevi tanto sobre ela. Ah, sim, lembro. Morreu, pois. Ah, é isso. De súbito, o jovem se animou, como que acordado. Será que morreu mesmo? De quê? Imagina só. Morreu fulminante. Precipitou-se Pulcheria Alexandrovna, encorajada com a curiosidade dele. E foi exatamente no mesmo momento em que te enviei a minha carta, naquele exato dia. Imagina, aquele homem terrível foi, ao que parece, a causa da morte dela. Dizem que a espancou cruelmente. Será que eles viviam dessa maneira? Perguntou ele, dirigindo-se à irmã. Não, pelo contrário. Ele sempre a tratou de modo bem paciente e mesmo cortês. Até se mostrou, várias vezes, complacente demais com a índole dela, ao longo de 7 anos. Perdeu a paciência subitamente. Pois ele não é tão terrível assim, já que se controlou por 7 anos, parece, Dunechka, que o defendes. Não, não, é um homem terrível. Nem posso imaginar ninguém mais terrível. Respondeu Dunia, quase trêmula, carregou o sobrolho e ficou pensativa. Aquilo se deu de manhã. Continuava, às pressas, Pulcheria Alexandrovna. Logo em seguida, ela mandou atrelar os cavalos para ir à cidade, depois do almoço, porque sempre ia à cidade em 3 casos. Dizem que almoçou com muito apetite. Espancada. Ela sempre teve, aliás, esse hábito, almoçou, pois, e, para não delongar sua ida à cidade, foi logo tomar banho. Sabes, ela tomava lá banhos medicinais, há uma fonte gelada na sua propriedade, e ela se banhava nela regularmente, todos os dias, assim que entrou na água, sofreu um mal súbito. É claro. Disse Zosimov. E ele bateu muito nela. Mas isso não faz diferença. Replicou Dunia. De resto, mãezinha, será que tem mesmo vontade de contar essas bobagens? Raskolnikov pronunciou isso de forma irritadiça e como que involuntária. Ah, meu querido, eu nem sabia de que falar. Deixou escapar Pulcheria Alexandrovna. O que é isso? Será que todos têm medo de mim? Perguntou ele com um sorriso sinuoso. É realmente assim. Disse Dunia, olhando para o irmão direta e severamente. A mãezinha até se benzia de medo, quando saiu daqui. Uma espécie de espasmo deformou o rosto do jovem. Ah, o que tens, Dunia?
Por favor, Rhodia, não te zangues. Por que disseste isso, Dunia? Voltou a falar Pulcheria Alexandrovna, toda confusa. Na verdade, quando vinha para cá, fiquei sonhando no vagão, durante toda a viagem, em como nos encontraríamos e contaríamos tudo um ao outro, e estava tão feliz que nem via o caminho. E não foi só então, estou feliz até agora. Não precisavas, Dunia. Estou feliz apenas de ver-te, Rhodia. Chega, mãezinha. Murmurou Raskolnikov, constrangido, sem olhar para ela, mas apertando-lhe a mão. Teremos bastante tempo para conversar. Dito isso, embaraçou-se de chofre e ficou pálido, sua recente sensação pavorosa tornou a invadir-lhe a alma com um frio mortífero. Ficou-lhe, de súbito, totalmente claro e manifesto que acabara de mentir de modo abjeto, pois não apenas nunca mais teria, dali em diante, bastante tempo para conversar, mas sequer poderia falar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. A impressão que deixara esse pensamento pungente era tão forte que, por um segundo, o jovem quase esqueceu tudo, levantou-se e, sem olhar para ninguém, foi embora do quarto. O que tens? Gritou Razumikin, pegando-o na mão. Ele se sentou outra vez e começou a olhar ao redor, calado, enquanto todos o miravam atônitos. Mas por que estão todos tão chatos? Exclamou ele, sem que ninguém esperasse por isso. Digam alguma coisa. Por que estão desse jeito, hein? Vão, falem. Vamos conversar. Reunimos-nos e ficamos calados, alguma coisinha. Graças a Deus. Já pensava que ele ia ficar como ontem. Disse benzendo-se, Pulcheria Alexandrovna. O que foi, Rhodia? Perguntou Avdotia Romanovna, desconfiada. Nada grave, apenas lembrei um troço. Respondeu ele e, de repente ficou rindo. Ainda bem que foi só um troço aí. É que eu mesmo já pensava. Murmurou Zosimov, levantando-se do sofá. Contudo, preciso ir, talvez venha aqui outra vez, se ele estiver em casa. Ele se despediu e foi embora. Que excelente pessoa! Notou Pulcheria Alexandrovna. Sim, excelente, magnífica, culta, inteligente. De súbito Raskolnikov desandou a falar com uma rapidez inesperada e uma animação até lá inimaginável. Já não lembro onde o encontrei antes da doença, parece que o encontrei em algum lugar. E esse daí também é gente boa. Ele inclinou a cabeça para o lado de Razumikin. Gostas dele, Dunia? Perguntou a irmã e, de improviso, começou a rir sem causa aparente. Muito. Respondeu Dunia. Ah, como és, porco. Proferiu Razumikin e levantou-se, todo confuso e vermelho, da sua cadeira. Pulcheria Alexandrovna sorriu de leve e... Raskolnikov soltou uma gargalhada. Aonde vais? Eu também. Preciso. Não precisas de nada, fica. Zosimov foi embora, e tu também queres, não vais? Que horas são? Já é meio-dia. Mas que relógio bonitinho é que tens, Dunia? Por que se calaram de novo? Sou eu, sozinho, que estou falando. É o presente de Marfa Petrovna. Respondeu Dunia. E muito caro. Acrescentou Pulcheria Alexandrovna. Ah, que relógio grande, nem parece feminino. Gosto de relógios assim. Disse Dunia. Não é, pois, presente do noivo. Pensou Razumikin e ficou, por algum motivo, alegre. E eu pensava que o presente fosse de Luzhin. Notou Raskolnikov. Não, ele ainda não presenteou Dunetka com nada. Ai. E a senhora lembra, mãezinha, como eu estava apaixonado e queria casar-me? Inquiriu ele de repente, fitando a mãe pasmada com a reviravolta da conversa e com o tom de seu filho. Ah, sim, meu querido. Pulcheria Alexandrovna trocou olhadelas com Dunetka e Razumikin. Sim. O que é que lhes contaria? Sequer me lembro de muita coisa. Era uma mocinha tão doentia. Prosseguiu ele, de novo meditativo e cabisbaixo, tão doentia, gostava de dar esmola, andava sonhando com o convento e, um dia, rompeu a chorar, quando me falava sobre aquilo. Sim, lembro muito bem. Era tão, feiazinha. Palavra de honra, não sei por que me apeguei tanto a ela, de certo porque estava sempre doente. Se fosse, ademais, maca ou corcunda, a Malaia, quem sabe, mais ainda. Ele sorriu, pensativo. Foi assim. Um delírio primaveril. Não foi apenas um delírio primaveril. Disse Dunetka animada. Ensimesmado e tenso, ele fitou a irmã, mas não ouviu-o, quiçá, nem mesmo entendeu as palavras dela. Depois ficou em pé e, imerso numa reflexão profunda, aproximou-se da mãe, beijou-a, voltou ao seu lugar e... sentou-se. Tu a amas até agora. Pronunciou Pulcheria Alexandrovna enternecida. A ela? Até agora. Ah, sim, estão falando dela. Não? Aquilo tudo está agora como que no além, e tanto tempo se passou. E tudo quanto se faz ao redor não parece ser feito cá. O jovem olhou para todos com atenção. E vocês também. Como se as visse a milhares de verstas daqui. Exabilá o diabo porque a gente fala nisso.
Por que me interrogam? Complementou, aborrecido, e calou-se, outra vez pensativo, a roer as unhas. Que apartamento ruim é que tens, Rhodia, feito um caixão. Disse, de súbito, Pulcheria Alexandrovna, rompendo o silêncio angustiante. Estou convencida de que metade da culpa de teres ficado tão melancólico assim é desse apartamento. Meu apartamento. Respondeu ele, distraído. Sim, o apartamento contribuiu muito. Eu também pensei nisso. Se a senhora soubesse, porém, que ideia estranha me deu agora, mãezinha. Acrescentou repentinamente, com um sorriso esquisito. Mais um pouco, e essa reunião, essas parentas que tinham aparecido após 3 anos de separação, esse tom familiar da conversa com a total impossibilidade de falar sobre qualquer assunto que fosse. Tudo isso lhe ficaria, enfim, absolutamente insuportável. Havia, no entanto, um negócio urgente que deveria, de um modo ou de outro, ser resolvido no mesmo dia. Ele decidirá assim de manhãzinha, logo ao acordar. Agora se sentiu animado como negócio que seria uma saída. É o seguinte, Dunia. Começou ele num tom sério e seco, eu te peço, bem entendido, desculpas pelo que ocorreu ontem, mas tenho por dever relembrar-te que não abrirei mão do essencial. Ou eu ou Lugin. Que seja eu cafajeste, mas tu não dives. Um de nós dois. E se te casares com Lugin, eu deixarei logo de considerar-te minha irmã. Rhodia, Rhodia. Mas é tudo a mesma coisa que disseste ontem. Exclamou Pulcheria Alexandrovna, abalada. E por que te chamas, volta e meia, de cafajeste? Não posso mais aguentar isso. E ontem a mesma coisa. Irmão? Respondeu Dunia, cujo tom também era firme e seco, há nisso tudo um erro por tua parte. Fiquei pensando de noite e achei o erro. Todo o problema, parece, é que supões que eu me sacrifique a alguém em favor de alguém. Não é nada disso. Caso-me por mim mesma, porque é difícil viver sozinha. Mais tarde, por certo, ficarei muito contente, se conseguir ser útil aos meus próximos, mas não é isso que mais pesa em minha decisão. Mente. Pensava ele consigo, roendo as unhas de sanha. Orgulhosa. Não quer reconhecer que almeja fazer caridade. Óbvios caracteres. Amam, como se estivessem odiando. Oh, como eu, odeio todos eles. Numa palavra, casar-me-ei com Piotr Petrovich. Prosseguiu Dunetka, por escolher dos dois males o menor. Estou disposta a cumprir honestamente tudo o que ele esperar de mim, portanto não o ludibriu. Porque sorriste agorinha dessa maneira? Ela estava toda vermelha, e seus olhos brilhavam de cólera. Cumprirás tudo? Perguntou Raskolnikov com um sorriso malvado. Até certo limite. Tanto a maneira como Piotr Petrovich me pediu em casamento quanto o meio disso mostraram-me logo o que ele queria. É claro que ele valoriza a si mesmo, talvez em excesso, mas eu espero que ele também dê valor a mim. Por que estás rindo de novo? E por que estás corando? Tu mentes, irmã, tu mentes de propósito, só por essa teimosia feminina, só para insistir em tua opinião na minha frente. Não pudes respeitar Lugin, vi-o e falei com ele. Vendeste, então, por dinheiro e, assim sendo, fezes, em todo caso, uma vileza, e eu cá estou contente de que, pelo menos, sejas capaz de curar. Não é verdade, não minto. Exclamou Dunetka, perdendo todo o seu sangue frio. Não me casarei com ele, se não estiver segura de que ele me dá valor e apreço. Não me casarei com ele, se não tiver plena certeza de que poderei, eu mesma, respeitá-lo. Felizmente posso convencer-me disso plenamente e ainda hoje. E tal casamento não é vileza, como tu dizes. E mesmo se tivesses razão, se eu me atrevesse, realmente, a fazer uma vileza, não seria cruel, por tua parte, conversar comigo dessa maneira. Por que me exiges uma façanha que tu mesmo talvez não consigas fazer? É tirania, é violência. Se acabar com alguém, acabarei somente comigo mesma. Ainda não degolei ninguém. Por que me honras desse jeito? Por que ficaste tão pálido? Rhodia, o que tens? Rhodia, querido. Meu Deus. Fizeste-o desmaiar. Gritou Pulcheria Alexandrovna. Não, não, bobagem, nada. Tive uma leve tontura. Não foi um desmaio. Só pensam em desmaios. Sim, o que eu queria. Sim, de que modo é que te convencerás, ainda hoje, de que pudes respeitá-lo, e de que ele te dá valor? Foi isso que disseste? Parece que será hoje mesmo. Ou eu não ouvi direito. Mãezinha, mostre ao irmão a carta de Piotr Petrovich. Disse Dunetka. Pulcheria Alexandrovna passou, com a mão trêmula, a carta a Raskolnikov. Este a tomou cheio de curiosidade. Mas, antes de abri-la, olhou para Dunetka com certo espanto. É estranho. Disse lentamente, como que atordoado por uma nova ideia. Por que estou tão preocupado assim?
Por que toda essa gritaria? Casa-te com quem quiseres. Parecia falar consigo mesmo, mas pronunciou tudo em voz alta e fitou por algum tempo. A irmã, como que perplexo. Por fim, abriu a carta com a mesma expressão de estranha perplexidade. Depois começou a lê-la, atenta e vagarosamente, e acabou lendo 2 vezes. Pulcheria Alexandrovna estava especialmente inquieta. Todos esperavam, aliás, por algo especial. Estou admirado, disse Raskolnikov após certa reflexão, devolvendo a carta à mãe, mas sem se dirigir a ninguém em particular. É que ele tem seu negócio, é advogado e mesmo fala assim, com pretensão, mas escreve como um boçal. Todos se moveram, teriam esperado por outra coisa. Mas eles todos escrevem assim. Notou depressa Razumikin. Será que tu leste? Sim. Nós mostramos a carta, Rodya, nós, pedimos agorinha conselho. Começou Pulcheria Alexandrovna, confusa. Na verdade, é o estilo jurídico. Interrompeu Razumikin, os papéis jurídicos são redigidos, até hoje, dessa maneira. Jurídico. Sim, justamente jurídico, oficial. Não é que seja muito tosco, mas tampouco é muito literário, é oficial. Piotr Petrovich sequer esconde que estudou com moedinhas de cobre e até mesmo se gaba de ter aberto seu próprio caminho. Notou Avdotia Romanovna, um tanto sentida com esse novo tom do irmão. Caso se gabe, tudo bem, há de que se gabar. Não nego. Parece que tu, irmã, ficaste sentida com esta objeção frívola que fiz a respeito de toda a carta dele, e pensas aí que comecei de propósito a falar sobre tais ninharias para atenazar-te de magoado. Pelo contrário, quanto ao seu estilo, veio-me à cabeça uma observação bem oportuna no presente caso. Há lá uma expressão. A culpa será toda sua. Que ele usou de forma muito clara e significativa, e, além disso, a ameaça de que ele logo vai embora, se eu vier. Essa ameaça de ir embora equivale à ameaça de abandonar vocês duas, se não lhe obedecerem, e abandoná-las agora, já vindas a Petersburgo. Como tu achas, pois, seria essa expressão de Luzhin tão ofensiva assim, se ele a escrevesse? O jovem apontou para Razumikin, ou Zosimov, ou alguém de nós. Ele não. Respondeu Dunetchka, animando-se. Eu mesma entendi que ele se expressava de maneira muito ingênua, e que talvez não soubesse escrever bem. Tua opinião está boa, irmão. Nem esperava. Ele se expressou de modo jurídico, sendo esse o modo jurídico de escrever, e a carta ficou mais grosseira do que ele, quem sabe, queria. De resto, cumpre-me decepcionar-te mais um pouco, há nessa carta outra expressão, uma calúnia a meu respeito, e bastante sujinha. Ontem entreguei o dinheiro à viúva, toda abatida e tísica, e não foi, sob o pretexto de enterro, mas justamente para pagar o enterro, não a filha. Moça, como ele escreve. Da mais vergonhosa conduta. Que vi ontem pela primeira vez na vida, mas precisamente a viúva. Percebo nisso tudo um desejo por demais precipitado de difamar-me e fazer com que nós cá briguemos. E ele se expressa outra vez de modo jurídico, ou seja, deixa o objetivo bem claro e apressa-se com muita ingenuidade. Ele é um homem inteligente, porém a inteligência em si não basta para agir inteligentemente. Tudo isso nos apresenta esse homem, é. Não creio que ele te dê muito valor. Digo-te isso como objetivo unicamente didático, porque desejo, com toda a sinceridade, ó teu bem. Dunetchka não respondia, sua decisão fora tomada ainda pela manhã, e agora ela só esperava a noite. Como, pois, tu decidis, Rodya? Perguntou Pulcheria Alexandrovna ainda mais preocupada com esse novo, inesperadamente oficial, tom do filho do que com seus atos recentes. Como assim, tu decides? É que Piotr Petrovich escreve que tu não deves vir à noite, e que ele irá embora, se vaias. O que vais fazer, pois? Não sou eu, bem entendido, quem vai decidir isso, mas, primeiro vocês duas, salvo se tal exigência de Piotr Petrovich lhes for ofensiva, e segundo, Dunya, salvo se ela também se ofender. E eu farei como for melhor para vocês. Adicionou ele num tom seco. Dunetchka já decidiu, e eu estou de acordo com ela. Apressou-se a comentar Pulcheria Alexandrovna. Decidi que te pediria, Rodya, e pediria encarecidamente que tu viesse sem falta para participar desse encontro. Disse Dunya. Virás? Irei. Peço-lhe também que venha às 8 horas. Ela se dirigiu a Razumikin. Mãezinha, vou convidá-lo também. Está ótimo, Dunetchka. Pois bem, como vocês decidiram, acrescentou Pulcheria Alexandrovna, que assim seja. E eu me sinto aliviada também, já que não gosto de fingir e mentir, é melhor dizermos toda a verdade. Quer o senhor se zangue agora, Piotr Petrovich, quer não. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.